Camus, ele evoca uma imagem mítica para representar essa condição humana, né? Ele evoca a figura de Sísifo. Não sei se vocês lembram, com certeza vão lembrar agora. Sísifo é aquela personagem da mitologia. Camus gostava muito da mitologia grega e dos gregos, né? O Sísifo é aquela personagem mítica que foi condenado, ele era um homem que foi condenado pelos deuses a todo dia rolar uma pedra até o topo de uma montanha e no final do dia, no final do trabalho, a pedra rolava sobre ele, ele caía de volta e ele tinha que recomeçar assim até o infinito. E é interessante que a gente conhece essa parte da história do Sísifo, mas a gente não conhece por que o Sísifo foi parar aí, né? O Sísifo ele era um grande trapaceiro, ele gostava de trapacear os deuses, justamente porque ele queria viver mais. O lance com ele é que ele queria aproveitar a existência em profusão. Ele queria amar as mulheres, lutar as guerras, viver as coisas, e ele não queria morrer. Então o que ele fazia era trapacear os deuses, ele criava situações, ele enganava os deuses, punha um contra o outro, e ele acabava vivendo mais sempre. E uma das peripécias dele, que é a que rendeu a punição, foi que ele deu um jeito, ele enganou a morte e ele acorrentou a morte. Isso gerou um grande problema para o Hades, porque se a morte estava acorrentada, ninguém podia ir buscar os mortos. Então as pessoas não morriam mais. Então isso deixou o Hades, né, o deus da morte, puto. Né? E ele foi lá buscar o Sísifo e falou: Zeus, agora a gente tem que dar um jeito nesse cara, esse cara foi demais. Ele falou: não, precisamente, nós vamos transformá-lo num trabalhador inútil dos infernos. Né? Então eu cito aqui o caminho. Os deuses condenaram Sísifo a empurrar incessantemente uma rocha até o alto de uma montanha, de onde tornava a cair por seu próprio peso. Pensaram, com certa razão, vejam, que não há castigo mais terrível que um trabalho inútil e sem esperança. Então, pensando que isso é uma metáfora da própria existência, né, a gente tem aqui que, para o Camus, a existência ela não passa de uma espécie de aventura inútil e sem esperança. Nós somos o Sísifo. Nós estamos carregando a pedra todos os dias. Não é? E pensem em vocês, né? Como é a rotina de vocês? A gente carrega uma pedra, né, o dia inteiro, né? No dia seguinte, no final do dia você fica o dia inteiro trabalhando, você vai dormir, no dia seguinte você vai fazer a mesma coisa. Você vai carregar a pedra de novo, assim, até o dia que você fala: por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu fiz isso, né? Enfim. Agora, aqui vem a tragédia propriamente dita, né? O sentimento trágico, mas quem fala tragédia, né, que remete ao Grécia, né? Vejam, a consciência de ser Sísifo é o ponto central para o nascimento da tragédia, do sentimento trágico. Né? Eu vou citar o Camus e aí isso vai ficar mais claro. Este mito só é trágico porque seu herói é consciente. O que seria a sua pena se a esperança de triunfar o sustentasse a cada passo? O que seria o castigo se ele tivesse esperança de que ele superaria esse castigo? O operário de hoje trabalha todos os dias de sua vida nas mesmas tarefas. E esse destino não é menos absurdo, mas só é trágico nos raros momentos em que se torna consciente. Então, né, por exemplo, se você viver uma vida sem sentido, mas você não tem consciência de que ela não tem sentido, ela permanece familiar, correto? Ele falou, o mundo explicado mesmo que por raciocínios errôneos, é um mundo familiar. Você vai levando, tem gente que consegue levar por muito tempo. Agora, quando você toma consciência, aí é um problema. Porque aí é trágico. Poxa, não tem sentido. Então é o que ele falou. O operário, ele trabalha todo dia nas mesmas tarefas. Nossa, a gente vai na aula, sei lá, dar aula, né? Todo dia, a mesma coisa. E só se torna trágico no momento que você toma consciência. Você fala, puta, eu estou aqui, o mundo não tem sentido, por que eu estou fazendo isso? Para onde eu vou? Qual que é o lance disso aqui? Né? Tudo bem? Bom, mas aí que vem o ponto crucial, né? Estou terminando aqui o ensaio para falar do romance agora. Agora que a gente falou um pouquinho sobre o romance e o sentimento trágico. Então, voltando só ao começo, lembra que eu falei do suicídio? Para Camus, segundo Camus, para muitas pessoas, o suicídio poderia ser uma saída. Então, né? Bom, eu vou me aniquilar e aí eu acabo
com esse sofrimento. Né? Bom, no entanto, para Camus, trata-se de um erro. Trata-se de um erro, é um erro quase lógico. Porque se você se mata, você resolve o absurdo. Não é? Porque você morreu, acabou. Então, você termina com o absurdo. Só que se você se mata, você elimina a própria vida. E com isso, você elimina a única possibilidade de existir. Se você elimina a única possibilidade de existir, acabou. Não tem mais nada. Não é? Então, a conclusão do Camus é a seguinte. Vejam, eu cito ele mais uma vez. Anteriormente, tratava-se de saber se a vida deveria ter um sentido para ser vivida. Agora parece, pelo contrário, que será tanto melhor vivida quanto menos sentido tiver. Viver uma experiência, vejam, um destino, é aceitá-lo plenamente. Mas, sabendo o absurdo, não se viverá esse destino sem fazer de tudo para manter diante de si o absurdo iluminado pela consciência. Ele usa um termo aqui que é muito caro, a tragédia. Tragédia grega mesmo. Que é a palavra destino. Ou seja, os gregos, o destino é aquilo de que não, o destino com D maiúsculo, inclusive. É aquela coisa que não se pode superar. Né? Então, o mundo para os gregos era regido por forças maiores, forças divinas, dos quais nós éramos mero joguete. E para qualquer, independente de qualquer vontade nossa, nós íamos nos encontrar com a nossa sina. Nosso destino já estava selado desde o princípio. E para Camus, nosso destino está selado desde o início. Ele qual é o nosso destino? Nosso encontro com o absurdo, com a ausência de sentido, com a falta de finalidade para o existir, certo? Então, o absurdo surge precisamente como destino que não pode ser superado, jamais, mas com o qual se pode conviver. A grande saída do Camus, eu não vou comentar muito ela aqui, né, porque apesar de ser a parte mais bonita da filosofia dele, né, é que ele tem uma saída muito parecida, assim, ele se torna quase um Alberto Caeiro. Assim. Ele passa a defender uma afirmação absoluta da vida e do mundo sensível, dos prazeres da vida sensível, de tudo que está ligado ao mundo concreto. Então eu vou dar só uma frase, né, um exemplo de um texto de juventude dele, né, uma fase antes da Guerra Mundial, né, que ele ainda era feliz, no qual ele diz o seguinte, numa praia ele escreve isso: sentir suas ligações com a terra, seu amor por alguns homens, saber que há sempre um lugar onde o coração encontrará a paz, já é um punhado de certezas para um só homem. Quer dizer, vamos viver a vida, né? Vamos construir a casa, com seus amigos, né? Sair com as mulheres, com os homens, enfim, desfrutar os prazeres da sensibilidade, e só isso já são certezas suficientes, não é preciso mais disso. Né? Ele vai defender o retorno ao mundo material, ao mundo concreto, ao mundo do sensível. Tudo bem? Em qual texto? Boa. Essa frase foi tirada de um ensaio dele que se chama Bodas. Até a palavra, né, a ideia de bodas com o mundo. Né? Bodas, o casamento com o mundo. Esse texto é de 1936, um dos primeiros textos dele. Né? Foi escrito em cima de uma ruína romana, numa praia da Argélia, né, no qual ele tem uma sensação de total contato com o mundo. A própria palavra solar o título da minha apresentação vem disso. Nós vamos ver agora no romance que na obra de Camus existe uma presença absoluta do mundo sensível, do sol, do mar. Né? Parece que o mundo está o tempo todo lembrando a gente de que a gente vive nele e para ele. Né? Tudo bem? Bom, pessoal, aqui eu encerro. Agora vem a melhor parte, agora fica bom. Olha de literatura. Bom, na verdade eu quero falar do romance que eu vou falar, O Estrangeiro, tem uma importância muito especial para mim, porque foi com esse romance que eu decidi que eu queria fazer filosofia, depois de ler esse texto. Quando eu entrei na universidade, eu estava com uma crise, assim, querendo sair, e um grande amigo meu colocou esse livro, eu falou: leia esse livro que tem tudo a ver com você. E você é estrangeiro? Sem dúvida. Nasci estrangeiro. Então, para mim tem um sentido muito forte, é uma obra muito poderosa. Né? Então eu já adianto, né,
O Estrangeiro, ele é sem dúvida a obra mais significativa de Camus. Não vou dizer que é a mais importante, não é muito bom fazer isso, mas é a obra máxima, né? Não é correto fazer isso. Sendo porque, inclusive, não é nem a que ganhou o Nobel, vamos dizer, em termos de prêmio, né? É a Best que ganhou. Só que essa obra, ela foi um marco para toda uma geração, todo um período. E ela vem diretamente associada ao ensaio que eu acabei de descrever, que eu acabei de falar. Por quê? Inclusive, elas foram publicadas no mesmo ano. Primeiro, o Camus publicou o romance, O Estrangeiro, e 6 meses depois ele publicou o ensaio, O Mito de Sísifo. A propósito desse livro, Sartre, o crítico da obra, disse o seguinte: o Estrangeiro e o Mito de Sísifo se completam, porque existe uma diferença entre ter o sentimento de absurdo e a noção de absurdo. No Mito de Sísifo, o Camus nos ofereceu uma noção de absurdo. Ele explica pra gente, né? Ele fala, o absurdo nasce disso, é mais ou menos isso. É uma espécie de teoria. No Estrangeiro, ele nos oferece o sentimento. Ele quer vivenciar, ele quer que a gente vivencie o absurdo. Para o próprio Camus, a ideia de vivenciar a filosofia era fundamental. Acho que é por isso que ele é tão recusado na academia, né? O pessoal na filosofia, eles costumam segregar muito o pensamento de vivência, né? E Camus era um cara que ele buscava a expressão pela vida. Por isso que ele acreditava que quando ele estava fazendo o romance, ele estava filosofando. E mais que isso, ele acreditava que o teatro era a melhor forma de filosofar, porque no teatro você está vendo o cara, né? Tipo, é a própria imitação da vida, né? O cara está aqui na sua frente, ele está te encenando o absurdo, né? Você não está lendo, você está ali diante da tragédia, né? Do espírito trágico. Bom, mas vamos...